Tem uma questão muito interessante, né, que as pessoas falam sobre a maldição dos Braganças. Já ouviu falar, né? A maldição dos Braganças, né? Bem, eu não quero me meter nisso porque nunca fui chamado. Mas assim, como estudioso, a gente estuda história. E a história mostra que os Braganças sofreram uma grande maldição. Como é essa história? Você pode até estudar no YouTube, pode estudar no Google. A maldição dos Bragança, né? Um dos primeiros Bragança, Dom Pedro não sei o que lá, né? Ele era homem de guerra. E ele estava naquele período de lua cheia, estava muito zangado, muito com raiva, né? E aí chegou um capuchinho, ou seja, um monge da Igreja Católica, se eu não me engano, franciscano, pedindo esmola. Deu esmolinha. Então o dominador disse: eu vou dar esmola nada, saia daqui. E o monge insistiu, né? Deu esmolinha para a nossa igreja, tal. Aí o cara foi lá, meu amigo, pegou o monge e sentou o cacete no monge. O que, rapaz? Tome, quer oferta, quer? Tome, lá! E o sangue saindo do nariz do monge. Tome, eu me arrepiei todinho, eu tô todo arrepiado. E o sangue saindo nos dentes do monge. Você quer oferta, seu monge safado? E o pessoal, calma, rei, calma, eu sou o rei. E o monge, o olho do monge cheio de sangue, e ele, aí o cara, segura, rei, calma, rei. Tô todo arrepiado, ó, todo arrepiado. Isso tem a ver com o Brasil, tá, gente? Mas não foi no Brasil, foi lá em Portugal. Aí o monge saiu babando sangue, os olhos pingando de sangue. E o rei, peça de novo oferta, seu blá, 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 blá. Aí o monge enxugou a boca. Então eu lanço uma maldição sobre ti. Nunca o filho teu homem dominará e tomará conta do trono. Nunca! Tira esse monge daqui! Tira esse miséria daqui! Tire! Aí eles saíram puxando o monge sangrando. E o monge, nunca! Eu te amaldiçoo! Nunca um filho teu, primeiro filho, assumirá o trono! Aí levaram o monge para lá, o monge foi tratado do monge, né? E o rei, né? Olha, e pegou. Então a família chamada Maldição dos Bragança começou a morrer os filhos, os primeiros filhos. E isso, uma maldição dessa, já vai durando quase 500 anos. E a família começou a perceber que aquele monge tinha realmente amaldiçoado o rei. E os filhos do rei, os primeiros morriam. E os filhos do rei, os primeiros morriam. Né? Então, ficaram preocupados. No primeiro centenário de ano, todos os primeiros filhos morreram. E só quem assumiram os segundos. No segundo centenário de ano, ou seja, 200 anos se passaram, a história se repetiu. Então a turma começou a ficar com medo, porque, né, teve até casos de mães dessa família que teve filho, e o filho com 3 anos, 4 anos, deu uma convulsão, bateu até morrer. Ninguém sabe. Então eles começaram a ficar cismados. Vixe Maria, não é que pegou? E começaram a procurar soluções. Né? E eu gosto muito dessa família, muito mesmo. Eu sou fanático em Dom Pedro II, né? Mas isso foi muito antes de Dom Pedro II. Então, depois de 200 anos, eles perceberam que todos os primeiros filhos morriam. E havia também um tipo de explosão emocional na família. Ou seja, um tipo de... né? Entendeu como é a coisa? E aí, consultaram mestres,
foram atrás de conhecedores dessa área, que essa área de quebra de maldições não é todo mundo que conhece, não. E os pastores, padres, espiritualistas, são como médicos. Um é médico de olho, outro é médico de ouvido, outro é médico de sovaco, entendeu? Então, acharam lá, né? Acharam lá o que diz? Quando ele bateu no monge, ele deu legalidade para ser amaldiçoado, porque se joga uma praga com muito ódio. Mas ele bateu, viu? Ele bateu, só não... E o cara era de guerra, né? O cara era forte de guerra, né? Então, o monge não teve chance nenhuma. E o cara era rei. Quem aqui ia bater no rei? Né? E aí, procurando os espiritualistas, aí um deles disse, olha, temos uma solução. Vamos pedir perdão à igreja. Como é que nós pedimos perdão à igreja? Então vamos construir igrejas. Então a família, ela construiu dezenas de templos católicos, se eu não me engano, franciscano, era de Santo Antônio, era na mesma linha do cara que apanhou, né? Então, quando eles construíram centenas de igrejas, aí houve uma trégua na maldição. 2 dessas famílias assumiram o trono, apesar de haver controvérsias sobre a origem, né? Mas 2 ainda dominaram um certo tempo, ou seja, 20 anos, 15 anos, e morreram, né? E depois desses 2, ou seja, depois de 40 anos, aí voltou a acontecer novamente esses casos, né? Quando o Brasil nasceu, essa família estava tentando fugir desse imbróglio de maldição. Mas aconteceu também no Brasil, né? Dom Pedro I não era o primeiro e Dom Pedro II não era o primeiro, né? E teve alguns que disseram, credo, eu sou o primeiro, é da linhagem, eu não sou mais não. Aí ele fazia uma carta, ia para o padre benzer, para que ele não fosse morto. Entendeu como é a coisa? Então tem esse mistério. Será misticismo ou realidade? Né? Será que esses espiritualistas acertaram em mandar eles construírem templos e reteve a maldição por quase 40, 50 anos? E por que voltou? Né? Aí quando veio para o Brasil, Dom Pedro I não era o primeiro, Dom Pedro II não era o primeiro, né? E teve um filho de Dom Pedro I que morreu também, teve um filho de Dom Pedro II que morreu também, né? E aí nós encontramos também, infelizmente, né? Nós temos um príncipe, que eu acho que a família real portuguesa devia ter um cargo no Senado, um cargo de ministro, alguma coisa assim, sabe? A gente desprezou totalmente a família real, mas o Brasil tem príncipe. E eu acho que nós deveríamos dar uma chance a eles, já que o príncipe é pelo Brasil. Dom Pedro II amava o Brasil, né? Então, nós tínhamos um príncipe, eu gostava dele porque teve aquela votação sobre monarquia, presidencialismo e parlamentarismo, lembra? Aí naquela votação que houve sobre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, a monarquia perdeu e o parlamentarismo perdeu também, ficou presidencialismo, né? Mas poderíamos ter um sistema presidencialista e, vamos dizer, 1 ou 2 dos ministros fossem da família real, né? Então tem lá o príncipe, né? Tinha um príncipe do Brasil. E eu fiquei muito contente quando eu vi, cara, você sabia que o Brasil tem um príncipe? Né? Que eu gosto muito desse negócio, família real, igreja, padre, bispo, né? Então, deixa eu colocar aqui para ver se dá para ver o nome dele e a cara dele, tá? Então, fiquei torcendo para que ele ganhasse no mínimo um cargo, né? Um cargo de ministro da Baixa da Égua, uma coisa assim, né? O Brasil devia dar um cargo de ministro ao príncipe, né? Era dom não sei o que lá. Deixa eu botar aqui, príncipe do Brasil,
do Brasil, que morreu na queda do avião da TAM. E ele morreu na queda do avião da TAM. Logo após esse negócio de presidencialismo, essas coisas, né? Príncipe do Brasil que morreu na queda do avião da TAM. Olha. Bonitão ele, hein? Ó. Olha. É. Pois é, rapaz. Olha só. Tá aqui. Ah, Deus o tenha, né? Deus o tenha. É. Então, como a gente nunca fala mal de ninguém, fala só bem, infelizmente ele foi. Ele já. Aqui a foto que está aparecendo aqui é uma foto dele jovenzinho, né? Mas ele já era um coroa assim de 40 anos, né? Mais ou menos. Mas a foto que está aparecendo aqui, ele mais ou menos com uns 25 anos, né? Ele não deu a sorte ele caiu mesmo dentro desse avião aí, né? Ó. Ele era o primogênito. Então, é como se a maldição tivesse se renovado novamente. Entendeu? O que você acha desse comentário? Será que isso é misticismo? Né? Eu sei que todas as famílias têm um treco-treco, né? Famílias da Inglaterra, da Suíça, tem treco-trecos. E será que é possível que esse monge tivesse tanta autoridade assim, já que ele estava pedindo esmolas, de amaldiçoar o rei? Por que ele teve tanta força na língua, na boca? Blá, 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 blá. Né? O que vocês acham? Bem, aí deve ter o filho dele, né? Ele deve ter filhos, né? Eles são muito católicos, tá, gente? São muito religiosos. Eu vi um tio dele falando em uma reportagem, até a linguagem dos caras são fera, né? Ah, tá aqui, ó, ele é a família dele. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui, ó. Você devia estudar melhor a história, que a família brasileira tem príncipe, né? Olha ele e a esposa dele aqui, ó. Não, ele e a mãe dele. Ah, olha só aqui. Ele e os amigos, né? Tá vendo? Um pimpe, que o Brasil tem um pimpe, o Brasil tem príncipe, sim. E a gente deveria, né, honrar esses caras. Claro que príncipe é político também. Deveríamos dar uma área, né? Uma área para eles, né? Para ouvir a opinião deles. Qual a opinião de vocês? Rosângela Norato! Boa tarde, pastor. Rosângela Norato da Flórida. Sim, Rosângela. Deus te abençoe, mulher. Temos muito o que falar, viu? Eu fiz a oração, quero falar com você. Boa tarde, pastora, por mim. Sim. Que é pecado contra o Espírito Santo? Maldição existe sim, pastor. E as pessoas têm medo, não só misticismo, e o monge, sacerdote, tem pessoas que têm energia sacerdotal. Verdade, pastor, isso está na história, né? Palavras têm poder. Levantar e destruir uma pessoa, por isso diz a Bíblia, que pelas nossas palavras seremos julgados. Esse monge jogou com muita força, né? Acredito que a força, por causa do freio, que um sacerdote, por causa do rei, está com a alma aberta pela raiva e pela violência. Olha, Cristina está falando, Então o rei estava com a alma aberta, né? Então, na hora que houve esse caso, né? Isso foi em Portugal, né? E esse caso do espiritualista aconselhar a família a fazer templos foi muito bom, tá? Só que eles não conseguiram reter totalmente essa força. Hoje, na linha sacerdotal, porque tem uma linha de príncipe do Brasil, né? Aí alguns também fogem, alguns rejeitam. E não, eu não. Tu é príncipe, eu? Armaria. O que você acha? Bem, como simples brasileiro que sou, tão pequeno, Jesus, eu achava que o brasileiro devia dar uma chance para essa família, assim, no mínimo ter voz, né? Nós calamos a voz dela totalmente. Será que os Braganças não tem nada para nos abençoar em nada? Lembre-se que a nossa origem é de Portugal, né?
deveríamos ter assim um ministro, não sei de quê, príncipe do Senado, alguma coisa assim, um cargo eletivo a eles. E a linha sacerdotal, a linha de príncipe. Quando uma pessoa faz um mal para alguém, e se a vítima jogar uma praga, com muita raiva, pega. Agora é uma coisa que já dura o quê? Já vai para mais de 500 anos, né? É interessante isso aí, né? E isso está na história. Se você der uma olhadinha no YouTube, no Google, você vai ver que realmente aconteceu. Só teve esse prazozinho de 2 pessoas, mais ou menos, por causa dessas reações que fizeram, construindo templos ricos e enormes. A coroa abriu os seus tesouros e construiu templos ricos e enormes, né? Aí houve um tipo assim de uma pausa. Aí depois voltou tudo de novo, né? Então, e do jeito que isso acontece na família real, acontece também em qualquer família, né? Minha mãe foi amaldiçoada, pastor, os filhos dela também. Então, tem que se proteger no voto. Tem como se proteger? Tem sim. E aí onde entra o nosso ministério. Nós trabalhamos com isso há muitos anos. Seria por isso que toda novidade descoberta no Brasil, os de fora também tomam? Talvez sim, talvez não. E eu acho que isso está muito voltado à família real, né? Deve ter pego alguma coisa no Brasil, porque o Dom Pedro I teve essa crise também de raiva. E teve com Leopoldina, né? Tem um canal chamado Bonas História, né? Bonas Ideias, que o cara lá, ele é meio doido da cabeça, mas ele é muito sabido, né? Aí ele conta que também essa mesma explosão aconteceu com Leopoldina. E Leopoldina abortou e morreu. Será que não havia ligação de DNA entre eles e por isso a maldição dura até hoje? Gostei, Ana Maria. Será que o monge não era parente do rei? Eita! Será? É uma coisa da história, tem que escavacar, né? Mas um negócio desse, assim, escavacar para estudar, não tem problema nenhum, né? Mas não se meta não, tá? Eu oro todos os dias que direção, por isso que os brasileiros ficam em segundo plano. Será? Por isso que os brasileiros ficam em segundo plano? Já que os primeiros são, né? Será? Será que existe alguma ligação, hein? E a briga entre Leopoldina e Dom Pedro I? Catucada pela amante, né? A Marquesa de Santos. Será que teria a ver? Essa briga foi parecida? O que foi que houve, né? Com uma grande obra, um quarteirão em obras, mas a construção também muitas coisas derrubadas. Você sonhou? Foi? Eu não entendi. Então, o que você acha disso? Bem, isso está nos anais da história. Isso está assim nas histórias. A família, eu acho. Os caras dizem que os príncipes lá da Inglaterra é bonitão, os caras aqui é bonitão também, né? Eu acho que ele teve filhos. Porque aqui tem um pessoal aqui muito parecido com ele, se não for irmãos, irmãs, né? Eu tiro o meu chapéu, né? De judeu para a família sacerdotal, para a família real, tá? Eu gosto muito de Dom Pedro II. Dom Pedro e Leopoldina tinham um treco-treco. Mas o treco-treco de Dom Pedro e Leopoldina era a Marquesa de Santos. Isso é o que é pecar contra o Espírito Santo? Não sei. Minha sogra pediu... A sogra estava lá, era empreendedores, príncipes do Brasil. Foram bons governantes, mas muito invejados e traídos. Sou do Rio de Janeiro, do imperador Dom Pedro II, o maior e melhor governante do Brasil. Olha, Bueno Nascimento. Bueno, que maravilha, Bueno. Conta mais, Bueno. Obrigado, Bueno. Os imperadores e os príncipes do Brasil foram bons governantes, mas muito invejados e traídos. Sou do Rio de Janeiro, cidade do empreendedor, do imperador Dom Pedro II, o maior e melhor governante.
Eu acho, viu, Bueno Nascimento, que o Brasil devia dar uma chance para esse pessoal. Assim, ter um cargo para eles, um cargo eletivo, né? Eu acho que eles iam ter melhores opiniões do que essas pessoas que estão por aí. Sonhei que o pai da minha namorada, aí é outro assunto. Eu moro no sítio, mas vou vencer em nome de Jesus. Meu sítio vai prosperar muito. Ajudarei também o seu ministério. Obrigado, Miriam. Miriam, vira fazendeira, mulher. Bota para descer, vira fazendeira. Vê o que é que dá aí nesse sítio aí, bota para descer. Peixe, tilápia. Boa tarde, oração pelo meu filho. Hoje é a mudança do ano judaico. Hoje é... que maravilha. Marcos Bergosini. A gente está no mês... Qual é o mês que a gente está, judeu? Me responda, por favor, pastor. Sim, respondeu o quê? Então, essa parte, já que o nosso ministério trabalha com quebra de maldições, né? É uma parte muito interessante, porque estudando sobre maldições, né, na história, a gente bate de cara com essa história aí, né? Que não é uma história escondida. Eles temem, o próprio pessoal da família teme, né? Mas essa família devia ter nome e vez e voz, tá? Mas aí, entre o achar e o real, né? Será que os homens darão? Mas existe um acordo, né? Escrito, né? As mulheres são bonitas. E E os homens também. Aí... tá ele aqui, ó. Ele aqui. Eu acho que a gente devia ouvir mais a família real, né? Devia ouvir. E que Deus dê a direção a eles para um dia eles quebrar isso aí, né? Um dia eles quebrar. Eu acho que poderíamos lucrar, o Brasil poderia lucrar muito com a quebra dessa maldição. Talvez esteja ligado a nós também, como a irmã falou aí, né? Como o primeiro plano é sempre descartado, será que nós estamos ligados sempre ao segundo plano, né? Qual é a nossa inteira ligação espiritual com a família que nos deu origem, né?